Então abram suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 10 ao verso 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 10 ao verso 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 10 ao verso 14. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim? E partiu o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Feche seus olhos, Pai. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, para compreendermos a Tua vontade para a Tua igreja. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Repreenda nessa noite, meu Deus, um espírito terrível chamado incredulidade. Que o Senhor, meu Deus, nos permita entrar na Tua dimensão da visão, meu Pai. Que o Senhor faça com que a nossa mente carnal, Senhor, possa nessa noite ser fechada, para que o nosso espírito, meu Deus, possa compreender perfeitamente aquilo que o Teu Espírito tem para a Tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós começamos a entender o propósito de Deus, quando nós começamos a entender que igreja não é uma religião apenas, que nós não estamos aqui para participar apenas de um evento, que nós não estamos aqui apenas para cantar algumas músicas, ouvir uma palestra e voltarmos para a nossa casa. Mas quando a gente muda a nossa visão, quando a dimensão da nossa relação com Deus, ela deixa de ser um encontro na igreja, mas passa a ser um encontro meu, pessoal, com Deus. Algumas coisas na nossa vida, elas começam a mudar. Porque não dá para eu ter um entendimento novo e continuar com um comportamento velho. É impossível. Você, quando começa a pensar diferente, você começa a agir diferente. Você muda a sua mente e automaticamente tudo aquilo que você faz vai agora acontecer conforme o seu entendimento. Isso é importante que você compreenda, que eu e você nessa noite estejamos atentos a esses detalhes do que a palavra de Deus diz e o que esse relacionamento diz, porque se não podemos ser traídos e pensarmos que ser crente é apenas frequentar um culto. Eu tenho insistido nisso aqui, que ser crente é apenas cumprir a doutrina de uma igreja. E o que é que eu preciso fazer para ser crente? Aí você vai baixar o livro de regras da igreja. Eu não posso usar roupa curta, não posso ouvir lambaçaia, não posso tomar Heineken. E aí você vai fazendo uma lista de regras. Eu quero que você entenda o seu compromisso com Deus, além de uma relação que nós temos dentro da igreja. Eu quero que você entenda que há um espírito vivo. Há um espírito vivo. Um espírito que está na terra. Esse espírito está aqui na terra. E que esse espírito,
Ele é Deus, Ele é o próprio Deus. Se você vê o Deus criador dos céus e da terra, onde Ele está? Em espírito Ele está hoje na terra. E aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, onde Ele está hoje? A Bíblia diz que ao mesmo tempo que Ele está sentado à direita do Pai nos céus, e o Pai também está sentado nos céus, Ele também está conosco, através do seu Espírito. Então, quando nós compreendemos a verdade, quando nós compreendemos o Evangelho da salvação, nós deixamos de ser um espectador de uma religião, nós deixamos de ser espectador dos acontecimentos cristãos, deixamos de ser membros de uma plateia e passamos agora a ter um relacionamento pessoal, individual com o Espírito de Deus, através do sangue do seu Filho Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E aí temos uma oração que é feita, uma oração que foi dita: seja feita a sua. Essa parte, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com ela, porque o meu nível de compreensão do reino de Deus e da minha entrega a Ele é o que vai determinar se de fato essa oração é uma verdade na minha vida. Seja feita a tua vontade. Infelizmente temos vivido em um tempo que é normal. Eu falei sobre isso aqui também recentemente. É um prognóstico do futuro, que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Eu falei um pouco sobre isso. Amantes de si mesmos. Então, quando o homem ele se torna amante de si mesmo, ele vai viver a sua vida agora em função da sua própria vontade. E ele não vai permitir que nada atrapalhe os seus planos, que nada atrapalhe o cumprimento da sua própria vontade. E os homens, eles estão caminhando para isso. É uma consequência, quando você vê filhos que não obedecem mais os pais. Por que eles não obedecem os pais? O que é a desobediência? É o pai declarar a sua vontade e o filho dizer que não ouve a vontade do pai, mas vai fazer exatamente a sua. A desobediência é um fruto de um conflito entre vontades. O pai declara a sua vontade sobre a vida do filho e diz pela sua experiência, pelo seu conhecimento, qual seria o melhor fim ou destino de uma decisão. Mas o filho, muitas vezes, pela sua pouca experiência, pelo seu pouco conhecimento, quer satisfazer às vezes um prazer imediato, quer lidar com uma situação temporária de uma forma incorreta. E ali entra um conflito de vontades, de interesses. E a desobediência é exatamente eu dizer que o que vai prevalecer é a minha vontade. Observem que quando nós falamos de coisas boas, quando nós falamos das promessas e das bênçãos de Deus, é muito fácil nos submetermos à vontade de Deus nesse aspecto. Porque isso também é uma verdade do Evangelho. É uma verdade do nosso relacionamento com esse Deus. É entender que a vontade dele para nós, ela vai ser boa, perfeita e agradável. Eu tenho que partir dessa premissa. Eu tenho que partir desse conhecimento. Mas eu também tenho que entender que agora eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. Quando Jesus chama Pedro e diz: olha, Pedro, vamos deixar o barco, vou transformar você agora de pescador de peixes em pescador de homens. Não há contestação. Isso é bom. Ele vai seguir, ele vai caminhar com Jesus, ele vai deixar a sua casa, ele vai deixar o seu trabalho, porque ele está indo agora na expectativa de uma coisa nova. Ele não sabia o que aguardava ele. Pedro não tinha dimensão do que a vida dele se transformaria a partir do momento em que ele desse aquele passo. Mas ele tinha entendido que ele estava saindo de um nível inferior para ir para um nível maior. Foi isso que ele entendeu. E pelo pouco conhecimento que ele tinha, vindo a informação de quem veio, ele creu, aceitou e foi. Mateus estava na coletoria dos impostos,
Levi está ali. E aí, Jesus passa e diz, segue-me. Eu não sei se a vida dele estava boa, se a vida dele estava ruim, mas a proposta que Jesus fez, mexeu de alguma forma com ele, que a Bíblia diz que ele largou tudo e foi. Mas chega uma hora que Jesus agora chega para Pedro e diz, olha Pedro, você vai me negar 3 vezes. E não é fácil, irmãos, a gente ouvir esse tipo de coisa. Não é fácil a gente ouvir algo a respeito do nosso futuro, algo a respeito do que vai acontecer, quando isso confronta a nossa vontade, quando isso confronta o nosso interesse. Por quê? Porque Pedro não tinha intenção de negar Jesus. Ele não tinha intenção de sair agora do ministério de Jesus, não era a vontade dele. Mas Jesus disse, vai acontecer. E Pedro contesta e diz, não, não vai acontecer, não é assim. E Jesus diz, olha, para que você saiba que vai acontecer, eu vou lhe dar a hora exata, com detalhes. Na hora que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Irmãos, eu vou fazer o contexto dessa palavra porque eu quero que você entenda algo. Estamos mudando de nível. Deus já falou isso várias vezes. Deus está preparando a sua igreja. Deus está exigindo de nós uma maior proximidade, uma maior santidade, uma maior dedicação. Mas a maior prova que você pode dar do seu relacionamento com Deus é exatamente você ter a capacidade de verdadeiramente estar pronto para dar a sua vida por Jesus. E essa é a palavra que mais vai confrontar o crente nesses últimos dias, porque essa é a verdade. Quando se faz um apelo aqui, isso não é mentira, isso não pode ser uma hipocrisia. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer entregar a sua vida a Jesus para Ele fazer na sua vida o que você quiser? Não pode. A sua aliança com Ele é porque Ele deu a vida dele pela sua. Então você tem que estar disposto também a dar a sua vida pela dele. Você pode cumprir a doutrina da igreja, você pode ser um crente disciplinado, porque você seria uma pessoa na vida também disciplinada. Se lhe botasse no exército, você seria uma pessoa disciplinada. Então, se você entra na igreja e alguém lhe diz o que você tem que fazer, você não tem dificuldade de cumprir regras. Mas evangelho não é cumprir regras. Evangelho é amor. E a igreja desse final dos tempos precisa agora tirar um raio-x do seu coração, para saber se você só está aqui dentro da igreja porque você não tem o que fazer lá fora. Se você só está aqui na igreja porque seu pai lhe trouxe, porque sua mãe lhe trouxe, porque você tem amigos aqui dentro. Porque, irmãos, entenda, é possível porque a Bíblia diz que no final dos tempos, a perseguição contra a igreja, ela vai voltar. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, e alguém precisa estar preparado para isso. Aí você pode dizer, pastor, esse negócio de Jesus vai voltar, a gente já ouve isso desde que era criança, no ministério infantil, fazia aulinha lá com a volta de Jesus, e vestia a gente de anjinho, e ficava todo mundo olhando para cima com as asinhas de cartolina, com algodão, e um vestia a bata do batismo, né, que sempre usa a bata do batismo, botava uma coroazinha e dizia, Jesus está voltando. E eu já estou ficando velho, pastor, já estou com um bico de papagaio, com hérnia de disco, tendo que pintar o cabelo de 15 em 15 dias, e nada de Jesus voltar. Só que Deus está nos despertando para uma outra realidade, uma outra verdade. Se não voltar no seu tempo, a pergunta é, você está preparando o seu filho para morrer por Jesus? Você está preparando a geração que vem depois? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Meire, minha irmã, que Deus lhe abençoe grandemente. E quando eu cheguei aqui nessa igreja, o ministério infantil tinha mais líder do que criança. Tinha mais voluntário do que criança no ministério. Eu disse, vamos mudar esse negócio. E Deus, o Espírito de Deus foi direcionando, e como alguém que tira, não sei quantos aqui já fizeram horta, que às vezes nasce um bocado de mudinha no caqueiro, que você não pode deixar crescer junta, porque elas vão se tornar árvores. Você tem que tirar cada mudinha daquela e botar no seu lugar. Eu louvo a Deus porque o Espírito de Deus deu direção, que todos que foram plantados, aonde foram plantados, estão dando os bons frutos.
E a irmã Meire era muito segura, ela tinha medo de ficar sozinha no ministério, mas eu disse a ela, fique, porque é Deus que está lhe dando esse ministério em sua mão. E hoje foi feito um trabalho aqui nessa igreja, que muitas igrejas grandes, muitas igrejas com dinheiro na mão, com recursos na mão, deveriam olhar para esse trabalho e fazer melhor. Não é para ele ficar com inveja, não. É para fazer melhor, porque eles têm como fazer melhor. Porque foi feito um trabalho aqui nessa igreja, um trabalho de excelência. Trabalho para Deus. Você vê o tempo todo que aquela obra não foi feita para a glória de ninguém, para nenhum homem, mas foi feita para a glória de que Deus lhe abençoe, minha irmã, grandemente. Continue lhe prosperando em todas as áreas e lhe dando forças cada vez mais para conduzir essas crianças. Eu quero saber, irmãos, a quem agrada ouvir que você e eu precisamos nos preparar para dar nossa vida por Jesus. A quem é confortável ouvir uma mensagem dessa? Agora a pergunta é, você vai ver um homem que estava no auge do seu ministério. Fez a primeira viagem missionária, só vitória. Segunda viagem missionária, céu na terra. Terceira viagem missionária, meu irmão, até morto ressuscitou. Estava na igreja, o menino caiu da janela e aí levanta, o menino ressuscita, aquela confusão, lenço do homem para tudo que é lado, gente sendo batizada no Espírito Santo, gente sendo curada, mover de Deus terrível. Aí daqui a pouco o Espírito de Deus chega e fala para esse homem, está na hora de você voltar para Jerusalém. Mas Senhor, eu estou fazendo o maior sucesso. Ainda tem aquela parte da Ásia lá que o Espírito não deixou o Senhor entrar, me pediu. Eu quero voltar lá. Deus, volta para Jerusalém. O que eu acho fantástico, irmãos, é que o Espírito, ele mesmo que traz Paulo para Jerusalém, ele começa agora no meio do caminho a mostrar a Paulo a verdade. Deus nunca vai lhe enganar dentro do Evangelho. O homem pode lhe enganar, alguém pode lhe enganar, mas se você tiver comunhão com o Espírito de Deus, e você souber discernir a voz de Deus, você vai ter êxito no que você fizer. Dentro da igreja a gente tem espíritos. Isso é uma verdade, você tem que entender isso também. O Espírito de Deus ele está trabalhando, mas tem sempre um espírito demoníaco que vem para dentro da igreja para querer causar confusão, para querer falar mal da liderança, para querer causar dissensão, para dizer que se você estivesse no lugar de tal pessoa, você faria melhor. Esse espírito, ele sempre ronda dentro da igreja, para querer colocar as pessoas contra o pastor, para botar sentimento ruim no seu coração contra o pastor. E se você não vigiar, seu coração vira a casa de Satanás. Não é o meu não, que às vezes eu estou em paz, eu não sei nem o que está acontecendo, mas se você não vigiar, é o seu coração que se contamina. Eu não tenho nada a ver com isso. E Deus, ele quer fazer um trabalho, mas precisa que a igreja esteja alinhada espiritualmente. Como é que vai todo mundo andar para lá de mão dada e um virado de costas? Não dá, irmãos. O Espírito, ele age em sintonia. O Espírito de Deus, ele age em comunhão. O Espírito de Deus, ele age em concordância. O Espírito de Deus, ele para agir, ele precisa de concordância. Esses dias eu tive uma reunião de trabalho e no meio daquelas pessoas eu tive a liberdade de dizer, no meio de uma reunião de trabalho, eu disse, olha, eu não estou falando de igreja, não, eu estou falando de um princípio. Porque se vocês não estiverem concordando sobre o negócio que está sendo feito aqui, vocês vão ensaiar fazer esse negócio 10 vezes e nunca vai dar certo. Porque tem um princípio na Bíblia que diz que o que 2 ou 3 ligarem na terra, no céu. Como é que a gente vai fazer a obra de Deus se não tiver todo mundo andando junto? Então, por que eu estou lhe falando isso? Porque parece contraditório. Paulo está indo e aí ele chega na cidade de Tiro. Você vai achar isso em Atos 21:4. Não precisa se abrir, eu vou ler para você. Ele vai dizer, encontrando os discípulos, permanecemos 7 dias. E movidos pelo Espírito,
eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Não foi movidos pelo diabo, não foi movidos pela carne, foi movidos pelo Espírito. Por que eles estavam movidos pelo Espírito? Porque o Espírito revelou a eles o tanto que eles teriam, que Paulo ia sofrer para cumprir aquela missão. Ele fez a primeira viagem, fez a segunda, fez a terceira, foi apedrejado, saiu de cidade como morto, teve lugar que ele teve que descer pela cesta, amarrado de corda pelo muro. Só que agora eles estavam vendo que o que Paulo ia passar ainda ia ser pior do que tudo isso. E o Espírito diz a ele: você tem certeza que você quer ir? Olha o que está ali aguardando. Então, não há aqui, irmãos, espaço para nenhuma interpretação desse texto, como se o Espírito estivesse se contradizendo. Mas é o Espírito lhe dando a oportunidade de você escolher. Preste atenção, a sua salvação e as obras que você faz para Deus são coisas distintas. Você pode ser salvo e entrar no céu sem ter obra nenhuma na mão. É uma possibilidade. Agora, o que o Espírito quer da igreja é que você não esteja diante de Deus com as mãos vazias, mas que você junte tesouros no céu. Ao entrarmos nessa terra, ninguém pode escolher nada. Mas se você pudesse trabalhar antes de algum lugar para você entrar aqui, você ia querer entrar aqui como? Se você pudesse escolher a família que você ia nascer, você ia querer nascer numa família pobre ou numa família rica? Você ia querer nascer em um barraco lá no meio do mato, ou você ia querer nascer numa casa confortável, com ar-condicionado, com piscina? Me diga a verdade. E por que no céu a gente não faz questão de querer o melhor? Se Deus disse que a gente tem trabalho para fazer aqui, e que esse trabalho se reverte em bênçãos no céu, tesouros espirituais, riquezas espirituais. Há um câmbio entre a dimensão que a gente está aqui e a dimensão do céu. É como se você tivesse que pegar o seu dinheiro, o seu real, e para ir para os Estados Unidos você tem que transformar ele em dólar. Porque se você der real lá, ninguém quer. Mas dólar, todo mundo aceita. Aí você tem que ir na casa de câmbio. Aí Jesus fez um câmbio com o jovem rico. Disse a ele: pegue tudo, venda, pegue o dinheiro e dê aos pobres. Tudo que você deu aqui, eu vou converter em moeda no céu. Quando você chegar lá, vai estar tudo depositado na sua conta. Você já vai ter um tesouro no céu. Ele não quis. A riqueza dele, a traça corroeu, o ladrão roubou, o Império Romano levou, e ele perdeu a oportunidade hoje de ter um tesouro no céu. O apóstolo Paulo, ele não foi escolhido por Deus à toa, mas Deus sabia o espírito que tinha em Paulo. Sabia que Paulo era um homem destemido, que mesmo antes de aceitar Jesus, ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos, e ele não estava nem aí se tinha que entrar em uma casa e matar gente, torturar gente, se ele ia morrer, se ele ia viver. Ele não estava nem aí, ele só queria cumprir a missão dele. Quando Jesus salva ele, ele pega agora toda aquela força dele e canaliza para o que é certo. Tem gente na vida que é assim. Eu já conheci muito pregador assim, que quando era do mundo, era como se diz na gíria, bicho solto, que entrava de boca de fumo, pintava o diacho, trocava tiro com polícia, dava capoeira, rasteira nos outros. Aí vem para a igreja e aceita Jesus. Ele pega aquela mesma força, aquela mesma energia, e aí começa agora a evangelizar na boca de fumo, descer na baixada, e por aí vai, irmãos. Isso é um despertamento para muita gente que já perdeu noite em bar, perdeu noite em festa, que quando estava no mundo não media esforços para fazer e acontecer, mas hoje quando está na igreja, que a gente diz que é para fazer algo para o reino de Deus, a pessoa está cheia de restrições, que não pode mais perder uma noite, que não pode mais fazer, que não pode mais acontecer. Quando era escravo de Satanás, tinha que fazer tudo e ainda ia obrigado. Mas para Deus, não dá mais. E a gente tem que observar agora, aprender com o apóstolo Paulo, porque o Espírito começa a dizer a ele: olha, está vendo esse cinto aqui? Aí o homem se amarrou todo e disse: assim vai ser feito com o dono desse cinto. Aí o povo começa a chorar, começa a rogar a Paulo para que ele não fosse a Jerusalém. Só que Paulo insiste e diz: eu não estou disposto só a ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor Jesus.
Meu problema não é aqui o que os homens podem me fazer. Eu tenho uma aliança com Deus que é maior do que tudo isso. Mas aí você pode me perguntar, qual eram os entendimentos que Paulo tinha para poder tomar uma decisão dessa? Se ele estava ali falando na Cesareia ali com aquele pessoal que veio da igreja ali de Éfeso, estavam ali com ele. Por que Paulo estava falando agora dessa forma? Você vai ver em Atos 20, do 32. Ele está em Mileto, me perdoe agora, falando aos que vieram da igreja de Éfeso. Ele está falando a carta que você vê escrita aos Efésios, a igreja de Éfeso. Efésios, está na sua Bíblia. Paulo vai explicar agora por que é que ele está tomando essas decisões. Por que é que mesmo o Espírito mostrando a ele tudo o que ele tinha que sofrer para cumprir a missão que foi dada a ele, ele não desistia. Você vai ver no capítulo 20, nós vamos ler alguns textos desse capítulo 20 de Atos. É só você voltar um pouquinho. E o verso 22 e o 24, Paulo vai explicar a primeira coisa. Ele vai dizer assim: e agora, impelido pelo Espírito. Veja, nós lemos dois textos em que as pessoas estavam dizendo a ele o que ia acontecer, para onde ele estava indo. Um capítulo antes, ele mesmo está dizendo: não é da minha vontade, eu não estou fazendo isso porque eu achei legal, porque eu vi o irmão Colosso fazendo, eu quero fazer também, porque eu vi alguém fazer e depois foi aplaudido e eu quero ganhar as palmas também. Não, eu quero fazer porque eu tenho direção do Espírito Santo. Eu quero fazer porque eu sei qual é o meu chamado. Eu vou fazer porque eu sei para que foi que Jesus me salvou. Eu vou fazer porque eu sei qual é a minha função no reino de Deus. Eu vou fazer porque eu não posso ficar parado. Eu vou fazer porque eu quero ganhar a minha recompensa no reino dos céus. E o Espírito de Deus está me direcionando aqui. Eu vou para Jerusalém, mas eu não sei o que vai acontecer ali, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, ou seja, ele não está deixando dúvida. Não pode ser que aconteça, pode ser, não. O Espírito está me assegurando que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha agora aí a missão dele, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora vem cá, irmãos, e Paulo não estava edificando a igreja? Como é que Deus vai tirar esse homem do circuito? E quem vai cuidar da igreja? Olha o entendimento dele aí no verso 32, do capítulo 20. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo entregou a igreja a quem? A Deus. Olhe, isso aqui é um alerta para pessoas dentro da igreja. Às vezes o Espírito de Deus está lhe usando para fazer algo, e você está sendo chamado para uma outra obra, e você fica resistente, porque você se sente uma parte ali indispensável daquela obra. Irmãos, presta atenção, quem fundou a igreja foi Paulo. Quem orou para que as pessoas fossem batizadas pelo Espírito Santo foi Paulo. Você está pensando que você quer igreja com 1000 pessoas? Era igreja com 10, 15, 20 pessoas. E aí se você e eu fosse Paulo, o que é que a gente ia pensar? Mas Jesus, se eu sair daqui agora, quem vai cuidar da igreja? Aí o Espírito diz: olha, assim como eu trouxe você, não se preocupe, eu vou trazer outro para fazer. A gente que se prende, irmãos. E aí é um cuidado que eu e você precisamos ter, porque senão a gente deixa de fazer a obra de Deus para fazer a nossa obra. A gente começa a se sentir mais importante do que o Espírito de Deus. Eu perco a visão de que tudo que eu faço para o reino de Deus, eu só posso fazer se for impelido pelo Espírito de Deus. E que se Ele não quiser que eu faça algo, não adianta eu tentar sozinho. Eu tenho que ter maturidade para isso. Mas Senhor, eu queria tocar, eu queria cantar. Não importa o que você quer, o que importa é o que Deus quer.
Mas, Senhor, o evangelismo está tão bom, eu já evangelizei aqui essa Europa toda e já abri tantas igrejas, eu sei, mas agora está na hora de voltar para Jerusalém. E a igreja vai ficar como? Deixe da igreja que eu cuido. E a gente, irmãos, vai perdendo ao longo do tempo essa visão, sabe? Vamos dando glória aos homens porque não reconhecemos que a obra não está sendo feita pelo homem, mas está sendo feita pelo Espírito de Deus. É por isso que quando nós damos glória, damos honra, é tudo para o Espírito de Deus. Porque se Paulo toca bem, é porque o Espírito de Deus está guiando Paulo para essa boa obra. Se Yuri toca bem, é porque o Espírito de Deus está trabalhando na vida de Yuri para essa boa obra. Se você chega na igreja e os obreiros estão bem uniformizados, lhe recebem bem, é porque o Espírito de Deus está cuidando de cada um deles. E se todo mundo sair da igreja, o importante é que o Espírito de Deus continue nela. E se o pastor sair da igreja, o importante é que o Espírito de Deus continue nela. E a gente vai se basear em quê para saber se o Espírito de Deus está na igreja? Está aqui, a palavra da sua graça. Se o que sai daqui bate com o que está aqui, o Espírito é o mesmo. Mas se o que é dito aqui não bate com o que está aqui, um dos dois está com o Espírito trocado. A palavra eu lhe garanto que não é, porque essa aqui nunca falha. E aí vocês têm um direito, a Bíblia diz, julguem vocês mesmos. E olhem, se o que vocês ouvem está de acordo com a sã doutrina que vocês receberam e com as Escrituras. Vocês são também responsáveis pelo aquilo que vocês ouvem. Ah, Senhor, eu estou indo para o inferno porque o pastor não me disse que era pecado. E por que você não leu a Bíblia? É isso que você vai ouvir lá no céu. Não estava na sua mão? Por que você não leu? Tudo é o pastor, tudo quem tem que fazer é o pastor. Ei, irmão, vamos acabar com isso. Vamos entender a nossa própria responsabilidade. A gente sempre quer chegar na igreja e encontrar algo pronto. A gente sempre quer receber a nossa parte e voltar para a nossa própria vida. Se você ainda tem a sua própria vida e essa própria vida não inclui Jesus, está na hora de você entregar ela de novo a Ele. Porque agora a palavra que veio para Paulo não é: vá que eu vou na sua frente e vai ser bênção. Vá que vou prosperar todos os seus caminhos. Você vai ver agora o fruto do seu trabalho. Vou repreender o devorador. Não, agora não. Agora a madeira vai deitar nas suas costas. Agora você vai ser preso. Agora você vai sofrer. Você está disposto a pagar esse preço para testemunhar do meu evangelho na capital do império? Paulo queria ir a Roma. Era desejo dele ir a Roma. Mas você vai não do jeito que você quer, mas do jeito que eu quero. Aí é onde entra, irmãos, os nossos conflitos da nossa vontade e da vontade de Deus. Tem pessoas que elas vão trabalhar, elas vão ter a sua vida normal lá fora, vão envelhecer e vão morrer porque foi isso aí. Foram fiéis a Deus na sua vida. Talvez outros sejam como Ananias. A missão da vida dele é só orar por Paulo e depois está liberado. Vai saber lá o que é que esse homem fez depois, a Bíblia não diz. Agora vão ter outros, irmãos, que Deus também vai fazer um trabalho espetacular para lhe salvar. Porque Jesus apareceu pessoalmente para falar com Paulo. Não foi de qualquer jeito. Ele não estava no meio de um evangelismo e alguém cantou uma música e aí falou no coração dele, ele chorou, quando fez o apelo ele foi lá na frente. Aquele homem ia num cavalo, meu irmão, Jesus parou na frente dele e ele caiu. O encontro dele com Jesus foi um encontro marcante. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Quantas pessoas na vida, durante esses 2000 anos, tiveram a oportunidade de encontrar com Jesus depois de morto? Quantas? Ouviram a voz de Jesus dizendo assim, não através de um corpo, mas no seu próprio espírito manifestado em forma de luz. Eu sou Jesus a quem você persegue. Quantos? Se Jesus fez questão de vir chamar aquele homem pessoalmente, é porque ele tinha uma grande obra a ser feita. O que eu quero que você entenda, é que se você ainda não entendeu, é que Jesus está falando com essa igreja de uma forma que não tem falado com outras. E isso não depende de mim, eu posso ir embora daqui qualquer hora
E se vier outro aqui em cima, vai falar até a mesma coisa. Se ninguém quiser subir aqui, até uma mula que subir aqui, o Espírito vai falar a mesma coisa. Porque quem está falando para a igreja não sou eu, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o propósito de Deus para esse lugar, que é antes de mim, que é antes talvez de alguém até pensar que isso aqui um dia era uma igreja. Porque eu não sei, nem todas as coisas a gente tem resposta. Mas o que você precisa entender é que nessa noite você está aqui. E que Paulo tinha a compreensão de que quem cuidava da igreja não era ele. Quem cuidava da igreja era Deus. E se Deus estava usando ele para cuidar da igreja, na hora que ele fosse, Deus ia cuidar. A palavra estava lá. Ia resolver o problema. Eu acho interessante que tem um detalhe no capítulo 20, que ele diz assim, ó, também jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Eu vejo uma resistência tão grande com esse projeto de casa de paz, que para mim não tem outro mistério a não ser a própria mão de Satanás para evitar que se cumpra isso aqui que Paulo disse. O evangelho foi pregado de casa em casa, foi publicamente, está aí, não está escrito aí publicamente, mas também está escrito que foi de casa em casa. Significa que Paulo fazia culto na igreja, mas também fazia culto nas casas. O nome que você vai dar a isso aí, meu irmão, é o que menos importa. Se é casa de paz, se é célula pentecostal, só não pode ter heresia, só não pode ter quebra de liderança, só não pode virar uma competição, marketing multinível, porque o nome que você der a isso aí é bagunça, é fora da visão de Deus. É uma competição para ver quem vira líder, para ver quem manda em não sei quem, para ver que um vai chegar aqui com mais de 60 mil apóstolos, com não sei quantos discípulos. Isso aí, irmãos, é disputa que não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, no dia que você diz que você está indo na casa de alguém, porque você tem amor pelas vidas, e você quer doutrinar aquelas pessoas debaixo da autoridade da sua igreja, irmãos, será que isso vai ser do diabo? Quer dizer que para entrar na casa dos outros, para conversar a vida dos outros, não é pecado. Para ficar fuxicando, não é pecado. Agora, para conversar da palavra de Deus, é pecado? Está achando que tem alguma coisa errada nisso, não, irmãos? Não tem alguma coisa aí soando meio diabinho no meio, não? Pois é, irmãos. A gente sabe que foi feito todo tipo de trabalho errado por aí. Eu não tenho nada a ver com quem está fazendo errado. Minha mãe já me dizia, você não é os outros. Vai você chegar lá para sua mãe dizer, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Qual foi a mãe que já caiu nesse argumento aí? Me conte aí. Até hoje nenhuma mãe que eu conheça, né? Meu filho, já que todo mundo está indo, então vá também. Essa eu ainda não conheci. A mãe dava era um brocão no pé do ouvido. Buf! Se você é filho dos outros, rapaz. Se fizer errado por lá, eu não tenho nada a ver, irmãos. Mas será que um projeto de Deus a gente vai deixar morrer porque alguém fez um projeto errado? Se fosse assim, a gente ia ter que fechar a porta da igreja também. Porque tem igreja hoje aí que a doutrina de dentro da igreja, ao meu ver, né, minha humilde opinião, viola frontalmente a palavra de Deus. Tem pessoas que estão no altar com comportamentos que são contraditórios ao que a própria palavra diz. E nem por isso a gente fechou a porta da igreja, porque tem outra igreja que a gente não concorda. Mas a gente vai cada dia procurar fazer o que a gente entende que é certo e que está de acordo com a palavra de Deus. E aí, Paulo vai dizer agora, no verso 28, capítulo 20 e 28, cuidem de vocês mesmos aí, ó. Eu vou entregar a igreja agora a Deus, estou indo embora, segura a onda de vocês aí. Mas cuidem de vocês mesmos e do rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio... De quem é a igreja aqui? De Jesus. É por isso que Paulo não tinha dificuldade, irmãos. Eu quero fazer viagem missionária, tá? Tudo bem. Seu tempo de viagem missionária acabou. Agora, volte para Jerusalém. E o que é que vai acontecer? Não sei, só sei que é para mudar o nível. Nível de viagem já chegou ao fim. O nível do seu ministério agora vai mudar. Mas, Senhor, e o que é que vai acontecer nesse nível? Só posso lhe antecipar que o pau vai deitar nas suas costas. O resto, só você entrando para ver. Irmãos,
É a verdade do Evangelho. Estamos vivendo em um mundo que tem alguma coisa errada. Preste atenção. A Bíblia diz que luz não se mistura com o quê? Mas está tudo misturado, irmãos. Ou as trevas estão aceitando a luz, ou a luz está aceitando as trevas, porque hoje no mundo não tem mais inimizade entre luz e trevas. Eu não sou velho não, mas eu ainda peguei, eu acho que na fase de transição, em que a luz incomodava mesmo as trevas. Se você dissesse naquele tempo que era crente, era como você dizer, eu sou um pedófilo. Ninguém queria estar perto de você. Eu sou um ladrão, eu sou um bandido. Quando alguém dizia que era crente, era assim. Por quê? Porque as trevas, o reino de Satanás, odiava os crentes. Odiava a luz. Por quê? Porque a luz denunciava que eles eram pecadores. Porque a luz denunciava que eles estavam indo para o inferno. Porque só em você ser luz, aonde você estivesse, você denunciava o pecado deles. Só pelo seu comportamento. E que amizade foi essa de uma hora para outra? Que agora você vê pessoas que você nunca imaginava na sua vida, pessoas que têm pacto com demônios, falando no nome de Jesus. Eu disse, sangue de Jesus, tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa não está casando. Irmãos, Deus está falando que vai trazer agora uma mudança de nível. O que vai acontecer, a gente está igual Paulo, a gente não sabe. Mas uma coisa eu vou lhe garantir, que na hora que a luz descer, meu irmão, que o fogo acender, vai aparecer demônio de tudo que é canto para perseguir a igreja. Porque é assim, é para ser assim. Não pense que as trevas elas aceitaram durante o percurso da história, a luz brilhando. Não, vamos aqui todo mundo agora, né, ficar bonzinho, porque os irmãos ali estão cheios do poder, agora está todo mundo cheio de Deus, vamos nos render. Nunca foi assim, nunca. Nunca. Todas as vezes que Deus mandou um grande avivamento, vinha um avivamento, a perseguição vem depois, em seguida. E a gente pregou recentemente, nem todos aqueles que forem despertados pelo Espírito vão entrar nas bodas do Cordeiro. Nem todos. Eu vi essa semana, me apresentaram aí já mais uma mudança no sistema financeiro do Brasil, um tal de Pix. Pix ainda não é sistema de demônio, irmão, não se preocupe, porque na hora que for você vai saber. A Bíblia deixa claro que vai ser feito um sistema no qual você vai estar sabendo que você vai ter que receber um sinal no seu corpo, que sem esse sinal você não vai mais comprar e nem vender. O que o Pix está lhe dizendo é que a coisa já está à porta. Porque antes você tinha que ir num caixa eletrônico, tinha que digitar o número da conta de alguém, digitar o CPF, digitar não sei o quê, para fazer uma transferência que ia levar um dia ou às vezes 2 para cair na conta da pessoa. Se você fizesse final de semana, a pessoa não recebia. O Pix agora é uma chave eletrônica, que você compra, vende, transfere dinheiro, faz o que você quiser imediatamente online através do celular. É só uma chave, é só um QR Code. Você lê o QR Code, já foi. Já transferiu o seu dinheiro, já pagou a conta, já fez tudo. Eu lhe pergunto, para um QR Code daquele vir parar na sua mão, falta o quê? Agora você sabe o que é que vai acontecer? Eu lhe pergunto, será que você está pronto para o que vai acontecer? Você não vai poder mais trabalhar de carteira assinada. Você não vai poder mais receber pagamento, porque não tem mais pagamento para você receber. Se você tem dinheiro no banco, você vai ter que perder o seu dinheiro no banco. Se você recebe a aposentadoria do governo, você vai ter que deixar de receber a aposentadoria no governo. Eu pergunto, quem será que vai ter fé diante de uma publicação dessa, para dizer que, igual um maluco, um doido, eu não aceito esse sistema porque é do anticristo? E sabe o que é que eu vou lhe falar mais? A maior pressão para você aceitar não vai ser do mundo, não. Vai ser dos próprios crentes que aceitam. Porque o mundo já é mundo mesmo e você não espera nada do mundo. Mas o que vai ter de crente dizendo que isso não tem nada a ver,
que isso não é nada, que isso não foi nada. Que nada, meu irmão. Essas profecias aí de Apocalipse é um negócio bem conturbado. A gente tem que fazer um estudo de escatologia para poder entender a homilética, a hermenêutica, que isso aí é coisa de fanático. É coisa de fanático na hora que tem que mexer no seu bolso. Quem, irmãos, está disposto a abrir mão da sua vida? Quem está disposto a abrir mão do seu conforto? Isso aqui não é hipótese não, viu, irmão? Isso aqui é verdade. Eu só não posso lhe dizer quando vai acontecer, mas que vai acontecer eu tenho certeza, porque está na Bíblia. O profeta Daniel viu isso em um tempo onde não tinha computador, onde não tinha ainda real, ainda onde não tinha internet, não tinha nada. Ele falou sobre esse sistema de comércio, as pessoas vão estar, a ciência vai evoluir, as pessoas vão rapidamente de um lado para o outro. O conhecimento vai se multiplicar. Aí vem agora João e dá detalhes e diz, olha, as pessoas vão receber um sinal ou na sua mão direita ou na sua testa. Pense aí você no futuro, vendo uma cena que você não tem nem noção do que é. Você só está vendo alguém chegando em um lugar e fazendo, pip, já foi. O outro lá que na certa pode não ter mão, aí botou a testa, que pelo menos testa tem que ter uma, né? Pelo menos. Aí coloca lá a testa, puf. E aí, irmãos, já pagou a conta. João viu aquilo e ficou doido. Disse, rapaz, que negócio é esse? Vai ter um sistema aí que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca aí. Vou lhe fazer só uma pergunta simples. Vou falar de coisas simples. Falar igual Jesus com Nicodemos. Se eu estou falando de coisa terrena, você não está entendendo, imagine de espirituais. Quem hoje consegue viver no mundo sem transtorno, sem ter um celular? Me diga. Quem? Sem transtorno, sem transtorno. Você pode até viver, mas eu vou lhe falar mesmo. Uma hora ou outra você vai pedir um celular de alguém emprestado. Uma hora ou outra você vai pedir. Não, eu não tenho celular, fiz um voto com Deus que eu não tenho, mas uso do filho, uso do primo. Eu tinha um colega mesmo que eu disse a ele, eu não vou lhe atender mais. Ele era muito doido, aquelas coisas, né? Todo zen, Greenpeace, defender a baleia, ou pro Vale do Capão, ficar vendo a fumaça lá. Sangue de Jesus. Aí um dia ele disse, pô, rei, esse negócio de celular tá me intoxicando. Ele disse, acho que não é o celular não, mas... eu acho que não é o celular não, mas desse negócio quieto. E aí ele disse, a partir de hoje não uso mais celular. Eu disse, tá bom, tem nada não. Quando ele me ligava, eu desligava. Claro, você tentava falar com esse homem, rapaz, não tinha jeito. Ligava para a casa dele, a empregada dizia que já saiu. Não sei o que, aí você na rua, atribulado, precisando de uma informação e nada dele. Daqui a pouco ele chegava, parecendo o seu patropi. Aí chegava lá, e aí eu disse, qual foi o caso, rapaz? Ele, pô, lhe liguei, você não atendeu. Eu disse, não, meu amigo, você não usa celular. Para você, eu também não tenho celular, não. Porque ele não quer que a gente incomode ele, mas para incomodar a gente, ele quer. Irmãos, o celular hoje, fizeram uma reportagem recente aí, quando a Zona Azul deixou de ser cartela, e o sindicato daqueles pessoal que vendia, foi que conseguiu que eles ficassem com aquelas maquininhas na rua. Mas o projeto inicial da prefeitura é que você tinha que baixar o aplicativo no seu celular. Não ia ter ninguém vendendo nada, não. Aí perguntaram ao secretário de transporte, vem cá, e se a pessoa não tiver o celular para poder baixar o aplicativo, não estacione. Foi isso que ele respondeu, não estacione. Agora, no período da pandemia aí, Caixa Econômica fechada, todo mundo que quis receber benefício do governo, e da entrada, e BBB, bababá, teve que baixar o aplicativo no celular. Se não quer o aplicativo, não, você não recebe o benefício. Irmãos, prestem atenção, eu estou abrindo os olhos de vocês para uma coisa, é uma só. Só estou falando aqui de uma coisa. Ninguém vai poder comprar e nem vender se não receber a marca da besta. A pergunta é, qual é o crente que vai ter fé para saber que isso aqui é verdade e saber que se ele aceitar esse sinal, ele perde a salvação dele, para abrir mão de sua casa, abrir mão de seu salário, de sua aposentadoria, para passar dificuldade, porque crê que Deus lhe sustenta? Eu quero saber.
Quer falar, irmão, de coisa aqui dentro e entrar em mistério aqui, é o culto que eu mais gosto. Esse aí, se eu pudesse, todo culto era assim. Aquela zoada e a confusão, e é bom, é bênção de Deus, de Deus. É de Deus. Eu gosto. Mas a pergunta é, será que nós estamos verdadeiramente nos preparando e o nosso coração está voltado para Deus de tal forma, ao ponto da gente dizer como Paulo, eu sei o que está me esperando, mas eu não vou desistir. Porque eu não estou pronto só para ser preso por ele, não. Estou pronto para dar logo a minha vida. Mas, irmãos, esse apelo não foi o apelo que foi feito a mim e a você. E um dia nós viemos na frente da igreja e não levantamos a mão e dissemos, eu dou minha vida a Jesus? Irmãos, eu prefiro que isso não seja uma verdade literal. Mas e se for? E se chegar o tempo de fato em que para você dizer que você é crente, você vai ter que morrer? Será que você está preparado para esse dia? Para não negar o nome de Jesus? Porque isso já foi verdade na vida de muitos crentes que vieram antes de nós. Os crentes do avivamento. Aqueles que estavam cheios do poder de Deus. O avivamento desceu em Jerusalém, daqui a pouco o pau quebrou nas costas dele. Paulo chegou na Europa, começou a pregar, o povo começou a aceitar Jesus, pau nas costas dele. A igreja está inerte, irmãos. A igreja está letárgica. É uma alma hoje, uma alma amanhã. Mas aqueles grandes avivamentos, talvez, não sei quantos aqui chegaram a ver isso. Eu não sei porque Deus permitiu, talvez, que eu visse isso para estar aqui falando hoje para vocês. Mas eu já vi no antigo Balbininho, que hoje nem existe mais. Quando aqueles homens de Deus, os americanos, vinham para aqui, cheios do poder de Deus. E aquele Balbininho lotado eram 200, 300, 400, 500 pessoas que aceitavam Jesus em um evento daqueles. Você via as pessoas largando cadeira de roda, jogando muleta para cima. Era coisa de louco, irmãos. Mas era de louco mesmo, porque onde tinha crente não tinha outro tipo de gente. Aí eu lhe pergunto, e se isso vier hoje de novo? Quem está disposto a ser preso pelo Evangelho? Quem está disposto a abrir mão do emprego, abrir mão do conforto, abrir mão da casa? Irmãos, isso eu queria estar sentado aí com você, ouvindo tudo isso, porque eu já ouvi de tarde, antes de eu pregar. Só estou passando para você o que chegou para mim. Porque antes de chegar para você, chega para mim primeiro, é um confronto. Você pensa que é fácil, irmãos, ouvir isso? Você pensa que é fácil ter coragem de vir aqui para lhe dizer isso? Que ser crente, e o que Jesus quer saber é se você ama Ele. Porque foi a última pergunta que ele fez agora a Pedro. Não teve mais negócio de tentação, não teve mais negócio de transformar em nada. Agora foi, Pedro, você me ama? Você me ama? Você está disposto a fazer a sua ou a minha vontade? Porque se for para fazer a minha vontade, eu tenho um propósito para você. Apacente as minhas ovelhas. Você não vai voltar mais para pescar de novo. Você não vai voltar para o mar de novo. Agora tem uma missão e um trabalho para você. Irmãos, temos investido tempo na nossa carreira. Isso não é pecado. Temos investido tempo no nosso trabalho. Isso não é pecado. Temos investido tempo para conquistar as coisas nesse mundo. Isso não é pecado. Mas se você não tiver tempo para buscar as coisas de Deus, isso é pecado. Isso é pecado. Você tem que fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Porque se você não estiver arrumando tempo para fortalecer a sua fé, se você não estiver arrumando tempo para ter comunhão com Deus, eu quero saber qual é a voz que você vai ouvir no dia que a sua decisão lhe custar alguma coisa. Porque hoje, graças a Deus, para nós não custou nada. Mas às vezes quando o pau quebra aí na rua, que tem um tiroteio, tem um negócio, no culto seguinte eu já vejo que já tem pessoas que não vêm. Eu não critico ninguém, não critico ninguém. É bom, você tenha cuidado mesmo. Eu não estou mandando ninguém para o meio da rua tomar tiro, não. Mas a pergunta é, o tanto que você ama a sua vida, se isso for necessário para você cultuar a Deus. E se a prefeitura mandar fechar em definitivo as igrejas? Se vier uma pandemia pior do que a do coronavírus, a gente vai fechar a igreja? Eu estou lhe preparando. Eu quero que você reflita na sua aliança com Deus.
para saber o que é de fato que você entende do seu relacionamento com Deus. Para que não tenha sido uma mera declaração que você fez um dia, dizendo, eu dei a minha vida a Jesus para Ele me salvar. Eu dei a minha vida a Jesus para Ele me abençoar. Mas se você deu a sua vida a Jesus e Ele quiser lhe dar um propósito e uma missão para você fazer. E se Ele disser, eu quero que você largue agora tudo que você tem aí e vá abrir uma igreja, uma congregação da IBTD lá no sertão. Senhor, eu comprei uma terra e vou ter que olhar, né? Agora eu me casei, eu não posso ir. E aí Jesus vai falar que o problema sempre foram os ceifeiros, que o campo está maduro. Aquele jovem rico, ele teve a melhor oportunidade da vida dele. Ele ouviu o evangelho do próprio Jesus e recebeu uma missão do próprio Jesus. Vá, venda tudo, dê aos pobres e me siga. Eu vou lhe dar um tesouro no céu. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele ficou sem identidade. A identidade dele era o que ele tinha. É o jovem rico. Não tem nome. A Bíblia não deu nome a ele. Ele só foi qualificado pelo que ele tinha. E onde será que esse jovem está hoje? Será que por ter ouvido aquela palavra, quanto tempo será que depois ele não se arrependeu da decisão que ele tomou? É muito bom, irmãos. Muito bom a gente saber que Deus nos ama. Bom demais. Muito bom saber que quando você tem uma aliança com esse Espírito e você é fiel na sua aliança com Ele e você entrega seus 10%, Ele vai abençoar tudo. Isso já vai acontecer. Que quando você busca Ele em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas já estão sendo acrescentadas para você. Mas esteja alerta, como um soldado de prontidão. Porque tem soldado, irmãos, que vai passar a vida inteira ali no quartel, só treinando no alvo, aprendendo a montar arma, desmontar arma, mas ele nunca vai para a guerra. Ele vai se aposentar, vai para a reserva, sem nunca ter ido à guerra. Mas tiveram outros soldados que tiveram que ir para a guerra, porque a guerra chegou no tempo deles de serviço. Nós estamos no quartel de Cristo. Estamos aprendendo como é que usa as armas. Estamos sendo treinados. Mas eu preciso abrir seus olhos nessa noite. E se a guerra vier no seu tempo? E se a guerra vier no meu tempo? Você é um desertor? Ou é alguém que vai defender a sua pátria porque você sabe usar as suas armas? Chegou a vez de Paulo. Paulo estava num tempo em que havia guerra. Quer testemunhar no Império Romano? Quero. Mas vai sofrer. Eu tô disposto não é só a ser preso, estou disposto a dar minha vida. A aliança com Cristo foi exatamente essa. Você tem que me amar acima de todas as coisas. Você tem que amar a mim mais do que a você mesmo. Você tem que fazer a minha vontade. Porque aí sim, eu tenho aliança com você. Aí sim, o meu sangue que eu derramei na cruz vai ser vertido em seu favor. Mas você tem que andar alinhado comigo. Queremos a unção, irmãos. Estamos pedindo a Deus e sabemos já está à porta. Estamos vendo já o barulho da chuva. Já estamos vendo Deus soprando o seu fogo no meio da igreja. Mas eu preciso lhe preparar para isso. Eu preciso lhe deixar preparadíssimo para isso. Porque não pense que a unção e o Espírito de Deus vai chegar apenas para você sair por aí adquirindo, comprando e fazendo, porque a perseguição ela vem também. E você precisa estar pronto para entender o que Jesus disse. Bem-aventurados sois vós, quando forem expulsos das sinagogas. Bem-aventurados serão vocês, quando vocês sofrerem castigos pelo meu nome. Porque os apóstolos antigos, eles tinham como regozijo, como alegria, quando eles se sentiam dignos de sofrer pelo Evangelho de Jesus. Essa é uma palavra que não cabe mais na nossa geração. É uma palavra que está em desuso. Mas essa palavra aqui, ela continua sendo verdade. Busque, irmãos, a Deus. Fortaleça a sua fé. Limpe as suas armas. Esteja de prontidão.
porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Só sabemos que um dia Ele vem. Fique de pé nessa noite,